Fala galera, beleza? Leandro, mais uma vez, canal Inteligência Natural. Muito obrigado por sua presença aqui conosco e vamos conversar mais um assunto muito importante. Vocês sabiam que Deus, o que estou falando do Criador, do Eterno, ele pode voltar atrás em algum propósito do seu coração, ainda que esse desígnio de Deus seja um juízo a ser executado sobre a terra? Pois é isso que nós vamos conversar. E, como todos vocês já sabem, todos aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada, aqueles que creem em Deus, aqueles que buscam estar atentos aos sinais que foram profetizados que iriam ocorrer, quando estivesse aproximando-se o tempo da redenção, nós temos fé nesses acontecimentos e nós já estamos vendo eles acontecer, então fica até difícil não acreditar diante de tudo o que está acontecendo. E em meio a todo esse cenário, Deus pode voltar atrás em algo que ele planejava fazer. E essa mensagem que eu vou falar agora é principalmente para aqueles que não podem sair das grandes cidades. Tem esperança para você. Você tem que manter o seu coração tranquilo e, acima de tudo, confiar no Senhor. Porque se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar ou vigiar a cidade, tá? Em vão trabalha a sentinela. Então vai ser inútil dormir cedo, levantar lá de madrugada, fazer aquilo outro, se o Senhor não estiver no negócio, tá? Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter é com a nossa própria saúde espiritual, nossa própria vida com Deus. E as outras coisas a gente faz de acordo com as nossas possibilidades. Então, muito bem. Bom, vocês sabem o que aconteceu, aquela história de Sodoma e Gomorra, tá? Aquelas duas cidades que os homens de Sodoma e Gomorra pecaram tanto contra Deus, tanto, que o cheiro da podridão do pecado deles. Claro que isso é uma figura de linguagem dentro da narrativa, né? Mas a iniquidade daquele povo, ela chegou até os céus e desagradou ao Criador. Então, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Fogo do céu caiu sobre ela e toda ela foi destruída, juntamente com os moradores, porque eles praticavam a iniquidade e não se arrependiam. Então, tem aquela história clássica aqui, que Ló saiu com a sua mulher e suas duas filhas, mas a mulher olhou para trás, desobedecendo a ordem do anjo, que foi lá levar o livramento para o justo que habitava naquela cidade. Convém lembrar, era uma cidade grande, e mesmo assim o Senhor, por sua infinita misericórdia, mandou o livramento para aqueles que temiam a ele. Só que a mulher olhou para trás e tornou-se numa estátua de sal, conforme a história. Tem mais uma situação aqui. E esse fogo aqui descendo do céu, eu penso que ele é o plasma acima do firmamento. Eu já fiz um vídeo só sobre essa questão de plasma e a história de Sodoma e Gomorra. Eu deixo aí na descrição para quem não assistiu, porque o foco do meu vídeo não é falar sobre este assunto aqui não. Só estou dando uma introdução nessa questão. Então aqui aquele fogo que desce do céu, ela vira a estátua de sal e, enfim, o justo Ló foi liberto porque o Senhor é bom, é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, já está escrito. Então eu vou para o tema principal agora, que é o livro de Jonas. Esse é o foco do que eu quero expressar para vocês hoje. Então eu vou ler alguns versículos aqui, eu vou te mostrar como que Deus, mesmo com um juízo já preparado, já arquitetado para derramar em alguma cidade, ele pode mudar de ideia. Leandro, Deus muda de ideia? Deus volta atrás? Mas Deus não pode errar, Deus não pode ser pego de surpresa, Deus não pode chegar atrasado. Que papo é esse que tu tá falando que Deus pode voltar atrás, se ele, pela sua onisciência, pela sua presciência, ele já sabe de tudo que acontece no passado, no presente e no futuro? O que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Bom, é justamente por isso que ele pode voltar atrás, porque se ele sabe que uma nação, um estado, uma cidade vai se arrepender quando começar a ver os sinais da vinda dele, ele pode, aos 45 do segundo tempo, perdoar aquela cidade e livrar o seu juízo sobre ela. Eu falei no início do vídeo, essa é uma mensagem de esperança para aqueles que não podem sair das cidades. Então vamos lá.
Então a palavra de Yahvé, o Senhor, essa aqui é a versão King James atualizada da página Bíblia Português, Jonas 3. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. Ó. Você que mora em cidade grande, acalma o seu coração. Tá aqui, ó, grande cidade Nínive. E assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Bom, eu acho que a cidade era grande, né? 3 dias para você poder percorrer a cidade, então vamos lá. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha a palavra, olha a sentença que estava sendo proferida para a cidade de Nínive. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Isso aqui significa arrependimento. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento, porquanto não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Olha que mensagem maravilhosa. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás. Ué, Leandro, então você não estava falando blasfêmia não, né? Não, Deus volta atrás, está escrito aqui. E não destruiu a cidade como havia ameaçado. Então existe uma forma de Deus mudar de ideia em algum propósito? Existe, e essa forma exclusiva chama-se arrependimento. Tá? Salmos capítulo 51, ou melhor, Salmos de Números, já que Salmos não se fala capítulo, não se fala números, então, Salmo de número 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, qual é o maior sacrifício que se faz ao Criador? Qual é o maior preço que nós pagamos para não perder a vida eterna que uma vez já nos foi dada através do sacrifício vicário, através da cruz do madeiro? A salvação, ela já foi dada a todos os homens. Agora o que a gente tem que fazer é não perder a salvação. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Arrependimento. Então você está percebendo que o Criador, ele entende e sabe a necessidade de quem mora em cidade grande, e que ele sabe que nem todo mundo vai conseguir ir para uma cidade menor ou um lugar mais afastado. Porém, contudo, existe a misericórdia dele para aqueles que estão nesta situação. Essa aqui é uma mensagem com o objetivo de para quem não conhece, né, não estou querendo aqui ensinar. Eu sempre quando eu falo desses assuntos aqui, eu procuro sempre colocar um clima aqui no canal de conversa. Nós estamos dialogando, estamos trocando uma ideia, tá? E qual é o lance aqui então? Se nos sinais, nos eventos apocalípticos, eu vou dar um exemplo de uma cidade grande aqui, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro capital, pronto. É uma cidade grande, grande pra caramba até. Então, se toda a cidade do Rio de Janeiro prestar atenção nas escrituras, nos sinais que estão acontecendo e outros que ainda virão, e se o povo se arrepender, clamar fortemente como
a cidade de Nínive, os ninivitas clamaram. Será que Deus não poderia desviar o seu furor sobre a cidade do Rio de Janeiro e livrar a cidade? Eu penso que sim. Por quê? Porque tem uma história aqui muito clara, deixando a entender que isso aconteceu. Ah, Leandro, mas você está esquecendo de falar que tem um contexto aí que Nínive foi destruída assim. Calma, isso aí é uma outra história, um outro período, uma outra situação. Você falar em outro vídeo. Nesse contexto aqui, no livro de Jonas, capítulo 3, Nínive foi poupada porque o arrependimento da iniquidade, das práticas mais, começou desde o rei até os animais. Como é que pode uma história dessa aqui? Até os bichos entraram em jejum, ficaram com fome e foi o entendimento que o rei teve. Ora, vamos clamar. Vamos clamar fortemente. E isso agradou ao coração do Pai. Então, será que não está na hora de fazermos isso também? Diante dos sinais, diante das coisas que estão para acontecer? Então, meu amigo, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Essa é uma palavra aqui para a gente refletir. Fiel é a palavra, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. E é isso que eu desejo para todos nós, né? Paz e saúde em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual morreu e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e nos deu a salvação de graça, favor imerecido, o qual nenhum homem poderia fazer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas através do sacrifício do Messias, a ponte, a ligação entre o homem e Deus foi restabelecida. Obrigado, fortíssimo abraço e tchau!